Queridos irmãos, gostaria de voltar para esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz que o tempo está abreviado. Quando a gente estudou isso na teologia, lá em Roma, a gente leu o texto na língua original em que ele foi escrito, na língua grega. E quando São Paulo diz aqui que o tempo está abreviado, ele usa uma palavra que é própria da navegação, que é quando as velas de um barco se recolhem, porque ele está chegando perto do porto. Então, para ele não chegar com aquele impulso, com aquele ímpeto no porto, as velas são enroladas, para que não venha com aquele impulso do vento. E quando São Paulo diz que o tempo foi abreviado, ele usa justamente esse termo usado pelos navegadores quando eles enrolam as velas, Aqui, se não me engano, em português era amainar as velas, Então, o tempo foi amainado, O tempo no sentido... E é interessante porque é o tempo não no sentido cronológico. Na verdade, ele não usa a palavra cronos aqui para falar do tempo. Ele usa aquela palavra que se refere ao tempo de Deus, a ocasião própria, a oportunidade que Deus dá num determinado momento para as pessoas, A palavra kairos, e sempre por assim dizer, o tempo do ponto de vista de Deus, A oportunidade certa. Então, São Paulo via, depois da vinda de Cristo, do tempo cumprido, da morte e ressurreição de Cristo, ele via que o tempo tinha chegado numa certa plenitude, num certo estado definitivo, onde não existe mais esse olhar incerto para o futuro, que faz a pessoa perguntar: o que será de nós? O que vai acontecer? Porque de alguma forma isso já foi antecipado. O mistério da morte e ressurreição de Cristo fez com que o plano de Deus chegasse naquilo que é chamado a plenitude dos tempos. Então, tudo já foi julgado, nós chegamos com o mistério da morte e ressurreição de Cristo por assim dizer, num estado definitivo, onde o mundo já está julgado, já foi julgado, e nós já sabemos qual é o fim da história. E não só nós sabemos qual é o fim da história, como nós tomamos parte desse fim da história, porque nós, a partir do nosso batismo, nos tornamos cidadãos do reino definitivo. Então a gente não pertence mais a este mundo que já está julgado. A gente pertence à nova realidade, essa sim que no tempo cronológico, no cronos, no tempo cronológico, ela ainda não se manifestou, mas no tempo de Deus, no kairos, ela já está presente. Porque no tempo de Deus nós já morremos e já ressuscitamos, já somos criaturas ressuscitadas, pertencemos ao novo céu e à nova terra, pertencemos a um novo estado de coisas onde a morte, o pecado, o mal não tem mais poder. E é a partir disso que a gente começa a julgar as coisas do tempo e as coisas do mundo. Por isso que uma pessoa, mesmo sofrendo um determinado mal, e é claro
que Jesus nas bem-aventuranças não chama o mal de bem. Não é bom chorar, não é bom sofrer injustiça, não é bom ser amaldiçoado pelo nome de Cristo. Mas a pessoa que já vive na fé, mergulhada nesse mundo futuro ao qual nós pertencemos, do qual nós somos cidadãos, ela consegue olhar para essas coisas que estão acontecendo no agora, no cronos, no agora, e conseguem se alegrar, porque já vivem numa outra perspectiva, já vivem sabendo qual é o fim da história e que elas estão bem encaminhadas. De fato, essa palavra bem-aventurado, se ela fosse ser traduzida para o hebraico, ela seria traduzida como está no bom caminho, está caminhando bem, está no caminho certo, está no caminho justo. E a prova de que uma pessoa está no caminho certo é justamente os sinais que Jesus fala nas bem-aventuranças. Aqueles que são de Cristo, esse mundo vai maltratar, mas esse mundo já está julgado, e a vitória é de Cristo, e desde agora a gente saboreia essa vitória. A gente aqui nunca cansa de lembrar, toda missa, toda Eucaristia é não uma representação, não um teatro, não um mero sinal, mas já a presença nossa no banquete misterioso dos últimos tempos, onde Cristo é esse Cordeiro que realiza a festa de casamento com a sua esposa, a sua igreja, e convida a todos para o banquete. E o alimento vivo que é servido no banquete vivo, ressuscitado, glorioso, é Ele mesmo. E tudo isso é já experimentado realmente na Eucaristia. Com a única diferença é que existe o véu do sacramento para que a gente receba esse banquete na fé, que a gente acolha Ele na fé. Mas cada Eucaristia nos coloca presentes nos últimos tempos, no tempo do reino definitivo, no tempo da vitória definitiva de Cristo. E aí é impossível experimentar de uma forma mais forte como o tempo se abrevia, como o Kairós de Deus se abrevia, como na Eucaristia, onde a gente já pula para o último capítulo da história da salvação, da história humana, que é essa vitória e esse banquete eterno, essa festa eterna das núpcias do Cordeiro. Peçamos que o Senhor nessa Eucaristia aumente a nossa fé, para que a gente viva como criaturas novas. Esses dias, diante desses debates e dessas polarizações que a gente está experimentando tanto, que nos geram um mal-estar tão grande, porque repugna a nossa natureza cristã, né? Eu estava lembrando para um membro de uma pastoral, né? E perguntava, o que eu respondo? Eu tem pessoas que me dizem que a igreja está muito para a direita, outros dizem que a igreja está muito para a esquerda, né? Eu disse, na verdade, o que você teria que responder, se essas pessoas têm um pouco de fé, um pouco de maturidade na fé, é isso, né? Não é nem direita nem esquerda que julgam a igreja e que julgam Jesus Cristo. É Cristo que julga tudo. Ele é o último juiz de tudo. Toda a realidade humana está submetida ao juízo de Cristo,
com o seu corpo, que é a igreja. Ontem mesmo aparecia esse trecho que muita gente nem sabe que existe na Bíblia, né? São Paulo dá um puxão de orelha na comunidade dos coríntios, porque tem 2 membros da comunidade que estão entrando em tribunal pagão para resolverem as suas diferenças. Ele diz assim: como vocês se atrevem a recorrer ao tribunal dos pagãos para resolverem as diferenças de vocês, a um juiz pagão? E aí São Paulo diz assim: por acaso vocês não sabem que nós cristãos vamos julgar os próprios anjos? Então, não é nenhuma facção partidária, política, que tem o poder, a autoridade para julgar Cristo e a sua igreja. É o contrário, é Cristo e a sua igreja que julgam, porque Cristo é o juiz do último tempo. Ele tem a palavra definitiva e final sobre toda e qualquer realidade humana. Por isso, irmãos e irmãs, diante dessa toda essa situação que a gente vive no nosso país, nós como cristãos, como cidadãos de uma pátria que não é deste mundo, mas é a única que fica depois de tudo, o reino definitivo de Deus, a gente é que deve julgar todas as coisas com uma grande liberdade, uma grande independência interior e segundo o critério de Cristo, né? Lembrando essa palavra de São Paulo: tudo é vosso, o céu, a terra, todas as coisas, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus.